Oi, tudo bem? Hoje eu vim dividir com vocês o meu relato de parto da Maria. Foi um parto natural, hospitalar. Então, quando eu engravidei da Maria, eu tinha 22 anos, eu descobri a gestação no final do primeiro trimestre e eu já sabia que eu faria todo o pré-natal e o parto no hospital do meu convênio, que seria um hospital militar. Eu dividi com a minha médica o meu desejo de ter um parto natural, a minha vontade, e ela sempre concordou e me incentivou a fazer o parto natural. Quando foi chegando o final da gestação, ela foi mudando um pouco o discurso dela. Quando eu contei para ela que eu tinha duas amigas que são doulas e que eu teria uma doula no meu parto, ela me questionou bastante se eu achava realmente necessário isso. E ela começou com todo aquele discurso de que a gente precisava esperar para saber o que ia acontecer, para saber se eu seria capaz de ter um parto natural. E a gente sabe que não é o ideal, a gente sabe que um médico precisa encorajar a mulher para que ela consiga sim ter o parto do jeito que ela deseja. Quando eu completei 39 semanas, na consulta que eu fiz, ela me disse que se eu não entrasse em trabalho de parto até as 40 semanas, a gente ia internar para induzir ou fazer uma cesárea. Então eu fiquei ainda mais desesperada e insatisfeita. Eu parei de trabalhar, que na época eu dava aula de dança o dia inteiro, então eu resolvi ficar mais em casa. Eu saía só para fazer os exercícios, caminhada, fazia exercício em casa para estimular o trabalho de parto e resolvi me conectar 100% com a Maria, conversar com ela, explicar que o mundo estava pronto para ela vir e que ela podia nascer. Com 40 semanas, a minha médica precisou se afastar por um problema de saúde. E aí eu fui atendida por uma outra médica e eu não tinha entrado em trabalho de parto ainda. Aí essa médica me deu um novo ultimato. Ela disse que se eu não entrasse em trabalho de parto até 41 semanas, nós iríamos induzir ou fazer uma cesárea. Só que nessa consulta de 40 semanas, ela me examinou e eu tinha 1 centímetro de dilatação. Então já era uma luz no fim do túnel, já era uma esperança de que eu realmente conseguiria o parto como eu queria. E aí nessa semana eu fiz um intensivo para a Maria realmente nascer. Eu usei todos os métodos naturais para estimular o trabalho de parto. E aí com 40 semanas e 4 dias, eu acordei às 5 da manhã com muita cólica. E antes disso, ao longo dessa semana, eu fui tendo alguns pródromos. E um deles foi a perda do tampão. Eu não perdi tudo de uma vez só, mas eu fui perdendo aos poucos, um pouquinho cada dia. E aí, nesse dia, que eu completaria 40 semanas e 4 dias, eu acordei com muita cólica e não consegui mais dormir. E passei o dia com aquela cólica que foi aumentando. Aí eu fui avisando as minhas doulas pelo grupo do WhatsApp e elas foram acompanhando como estava a intensidade da dor e o período de duração de cada cólica. E aí por volta das 6 da tarde, elas resolveram ir até a minha casa, porque elas falaram que aquelas cólicas que eu estava sentindo eram as minhas contrações. E aí nós começamos a monitorar por um aplicativo, porque existem vários aplicativos para monitorar as contrações, e fomos acompanhando como elas estavam evoluindo. E aí, por volta das 10 da noite, elas me sugeriram que eu tomasse um banho, porque às vezes, se nós não estamos ainda em trabalho de parto efetivo, o banho pode interromper esses sinais, né? Interromper as cólicas. Não foi o que aconteceu comigo. Eu tomei o banho e as cólicas continuaram ainda mais fortes. Aí elas me sugeriram que eu dormisse, porque era bem provável que eu ia viver um parto em breve e se eu pudesse estar descansada seria melhor. Mas quando eu deitei, eu não consegui dormir nem ficar deitada, porque a posição deitada aumenta a dor, ela não ajuda a dor a diminuir. Então, quando eu fui contar para elas que eu não consegui dormir, que eu já estava com muita dor, a minha bolsa rompeu. E aí eu me sujei inteira, a gente não teve dúvida do que era. E eu fui tomar um banho mais para me trocar mesmo. E daí nesse banho eu vi que o negócio era sério, que estava tudo acontecendo de verdade, porque a dor aumentou muito. Eu cheguei a vomitar, porque tem algumas pessoas que reagem assim à dor e eu reajo. Então eu senti tanta dor que eu já vomitei no banho. Já aproveitei o banho para deixar a água rolar nas minhas costas e aliviar a dor, porque é muito bom. E quando eu saí do banho, nós decidimos que era hora de ir para o hospital. Então a gente chegou no hospital às 3 da manhã.
O protocolo para a entrada no hospital foi super tranquilo, porque é um hospital de baixo movimento, então foi bem rápido. E eu levei um plano de parto que foi entregue à médica e elas me levaram para a sala de pré-parto. Só que o primeiro ponto, um pouco chato por ser em hospital, é que eu só podia entrar com um acompanhante. Então eu entrei só com uma das minhas doulas. Na sala de pré-parto, aconteceu mais uma coisa que não foi legal, que elas coletaram o meu sangue. Eu sou uma pessoa que eu tenho pânico de agulha. Então aquilo me deixou muito mais nervosa, porque elas não me avisaram antes, eu não sabia porquê daquele protocolo. Mas era um protocolo do hospital, elas coletaram meu sangue para fazer algum exame. E eu já estava com muita dor. E foi bem difícil, foi bem sofrido, assim, aquele momento para mim. Depois disso, elas fizeram mais uma parte do protocolo do hospital, que também foi muito difícil para mim, que foi o mapping. É um exame que monitora os batimentos cardíacos do bebê, só que você precisa ficar deitada por 20 minutos e sem se movimentar. Mas eu já estava com muita dor. Eu estava com um trabalho de parto ativo, então eu estava com muita contração, com muita dor nas contrações. E eu fiquei os 20 minutos, elas não conseguiram realizar o exame. Aí a enfermeira entrou na sala, me falou, poxa mãezinha, não deu certo o exame, a gente vai ter que repetir. E elas fizeram de novo. Então eu fiquei 40 minutos deitada para fazer um exame que não deu certo, porque era o protocolo do hospital. Quando eu cheguei no hospital, a médica me examinou e eu estava com 3 centímetros de dilatação. Depois desses exames, que daí elas finalmente me liberaram por um quarto, e aí foi tão maravilhoso. Eu pude caminhar, eu pude agachar, receber massagem da minha doula, fazer xixi, ficar livre mesmo, que em menos de 1 hora eu senti muita vontade de fazer força e a enfermeira chamou a médica para me examinar de novo e eu já estava com 9 centímetros de dilatação. Então, com 9 centímetros, o bebê pode nascer. E aí, eu comemorei muito esse momento, eu e minha doula conseguimos comemorar, eu me emocionei muito. Eu consegui me despedir da barriga, eu fiquei muito feliz por ter conseguido chegar até ali. E aí entrou mais uma parte chata, desnecessária, que foi a médica me pedir para fazer força. Porque ela disse que como eu já estava com 9 centímetros de dilatação, eu precisava fazer força para que o bebê nascesse. Só que quando a gente está na parte expulsiva do parto, o teu corpo sente vontade de fazer força por conta própria, é espontâneo. Não precisa ninguém te guiando para fazer essa força. E eu ainda não estava sentindo toda essa necessidade. Ainda não estava sendo espontâneo do meu corpo fazer força. E aí ela ficou me guiando para fazer força. Eu estava deitada, porque foi a posição que eu escolhi. Só que eu não consegui, eu fiz muita força e nada aconteceu. Aí eu fiquei pensando como eu ia conseguir fazer tanta força para que a Maria nascesse. Aí eu acabei gritando muito, e até então eu não tinha gritado. Eu tinha vocalizado, que é o que a doula ensina a fazer para aliviar a dor na hora das contrações, mas eu não tinha gritado em nenhum momento. E aí nesse momento eu acabei gritando muito para conseguir fazer a Maria nascer. E aí não foi em uma força, foi umas 3 forças, mas a Maria nasceu. Ela nasceu com uma circular do cordão no pescoço, a médica tirou na hora, que isso é algo bem comum e super tranquilo de resolver. E ela veio direto pro meu peito, pro meu colo, ela já mamou. A minha placenta saiu espontaneamente, não precisou nenhuma intervenção, mas elas não respeitaram o que eu tinha pedido no plano de parto, que era o clampeamento tardio do cordão umbilical. Então, assim que a Maria nasceu e que a placenta saiu, elas já cortaram o cordão. Eu nem vi a minha placenta e elas não esperaram o cordão parar de pulsar. Mas a Maria ficou no meu colo, mamou um pouco. Eu fiquei super feliz, super realizada por ter conseguido. E aí, elas levaram a Maria para todo aquele protocolo desnecessário por ser em hospital, que a gente já sabe hoje que é completamente desnecessário. Então, elas deram banho na Maria, elas colocaram colírio, elas fizeram vacinas, elas fizeram aspiração. E 1 hora depois, a Maria voltou para mim. Enquanto a Maria estava lá com a enfermeira, a médica apareceu com uma bandeja cheia de seringas e agulhas. E eu já fiquei mega assustada perguntando o que era aquilo ali.
Aí ela me explicou que tudo aquilo era caso eu precisasse levar algum ponto. E eu não precisei levar nenhum ponto. Eu tive uma laceração que foi de grau leve, então é como se fosse um ralado assim na pele. Mas eu tratei na primeira semana, cicatrizou com um spray cicatrizante, super tranquilo. E eu não precisei levar nenhum ponto. Outro ponto positivo e muito legal foi que a Maria nasceu no quarto de hospital mesmo. A minha doula pediu que elas não me levassem até o centro cirúrgico, porque já estava dando tudo certo ali, ela já estava pronta para nascer, e elas aceitaram. Então foi muito bom que eu não precisei ir até um centro cirúrgico para poder fazer a Maria nascer, né, para poder parir. Foi no quarto do hospital mesmo que a Maria nasceu, onde a gente já estava, e ali a gente já ficou. Quando a Maria voltou para mim, eu pude curtir todo aquele meu momento com ela, foi super tranquilo. Eu estava bem, ela também, nós dormimos por umas 6 horas direto. Naquele dia a gente já estava tranquilo para receber várias visitas. E no outro dia, quando fechou 24 horas do parto, eu recebi alta e a Maria também. Então foi uma experiência maravilhosa, foi muito legal. A sensação que a gente tem depois de parir é indescritível. A gente fica se sentindo muito empoderada, muito capaz de realizar tudo o que deseja. Eu saí pensando assim, se eu conseguir parir a minha filha, eu consigo fazer tudo o que eu quiser no mundo. É muito maravilhoso. Eu amei ter conseguido ter um parto natural. Mas, como eu contei, teve vários protocolos do hospital que, por serem hospital, eles tiveram que fazer e que são desnecessários. E depois disso, né, depois de estudar ainda mais sobre todo o sistema de parto do nosso estado e do nosso país, a minha segunda filha, eu tinha certeza que eu não queria que nascesse num hospital, que eu queria ter um parto domiciliar. Então, num próximo vídeo, eu vou contar para vocês como foi essa minha outra experiência de um parto domiciliar e quais as principais diferenças entre os dois. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu relato de parto que eu vim dividir com vocês. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e eu encontro vocês no próximo.